Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mel e eu vim trazer nesse vídeo para vocês as minhas leituras de julho. Julho eu acabei lendo 5 livros, o que eu achei muito bom. Geralmente eu leio 3, no máximo 4. Geralmente eu leio 3 livros e escuto um audiobook, né? E esse mês eu li 5 livros e escutei 3 audiobooks. 3 audiobooks pequenininhos, mas foram 3 audiobooks. E eu vou mostrar pra vocês. Nossa, tá frio aqui, gente, choveu ontem o dia inteiro, hoje o dia inteiro, então tá um frio danado. E eu vou trazer pra vocês aqui o que eu li esse mês. Primeira coisa, na verdade eu terminei uma leitura que é a leitura do... Nossa, tá uma bagunça aqui. Era a leitura do Clube do Livro da Palavras Radiativas, da Renieri, que eu tô participando. Tô adorando, gente, muito legal. Recomendo pra todo mundo, quem quiser participar, quem puder participar, muito divertido. A gente tem um clubinho, no clubinho tem um grupo no Telegram super ativo, assim, a gente conversa bastante sobre tudo, é bem legal. E tem as reuniões, né? Ela manda áudios também sobre o livro. E tem as reuniões no Meeting, são reuniões mensais sobre o livro, super interessantes, abre a mente da gente, vê a opinião das outras pessoas e tal. Foi no começo desse mês, de agosto. Eu tô gravando hoje mesmo, que eu vou postar o vídeo, ou ontem, não sei se eu vou postar segunda ou domingo, acho que domingo mesmo. Hoje dia 9, dia dos pais. E primeiro dia dos pais que eu tô passando sem meu pai, mas tudo bem, só lembrei. E o que eu tava falando mesmo? Então, foi agora em agosto, né? E, então eu terminei a leitura agora em agosto, mas é a leitura do clube do livro dela de julho. Eu comecei em julho e terminei agora. Foi um livro... Que livro foi, né? É A Cor Púrpura, da Alice Walker. Eu adorei esse livro, eu achei maravilhoso. Uma ótima leitura. É um livro epistolar, né? É feito através de cartas, é escrito por meio de cartas, onde o pessoal lá chamou ela de Sally. Pra mim, quando eu li, pra mim era Celi. Então, não sei direito a pronúncia, mas é Sally ou Celi. Escreve cartas, começa escrevendo cartas pra Deus, depois ela escreve cartas pra irmã dela, pra Nelly, ou Nelly, não sei. E muito legal, muito bonito. Fala sobre a resistência feminina a várias coisas, várias formas. Fala de várias formas de amor também. Muito bonito, muito interessante. Super recomendo. E eu dei nota 5. Não favoritei por pouco, mas é nota 5 com certeza. Maravilhoso o livro. Super recomendo. Depois, o que eu li, que eu tentei ler numa sentada só. Achei que ia ler em 2 dias. Li metade dele em 1 dia. E depois dei uma enrolada. Foi os meus dias na livraria Morisaki. É a história de uma moça que perde seu emprego. Ela larga o seu emprego, na verdade, porque ela tá tendo um relacionamento com um dos chefes dela e ela não é bem tratada por ele de forma geral e ela resolve terminar devido a um fator que acontece. E daí ela termina com ele e sai do emprego porque ela não se sente mais bem lá no local. Isso tá nas primeiras páginas, não é spoiler. E daí ela vai trabalhar, vai viver como o próprio nome diz, vai viver um período na livraria Morisaki, que é do tio dela. E daí ela começa a viver com esse tio, descobre várias coisas sobre ele, descobre a importância dela na vida dele, a importância dele na vida dela, desenvolve tudo no relacionamento com ele, com, digamos assim, o círculo de amigos e da família dele, né? E é muito bonita o arco de desenvolvimento da personagem e tal, e tudo que ela passa, é muito legal, é bem bonito. Eu dei 4 estrelas e meia. É aqueles livros de literatura de cura asiáticos, bem legal, gostei, também recomendo, muito boa a leitura. Se bem que agora, parando pra pensar, eu acho que dá pra dar umas 4 estrelas, não 4 estrelas e meia, tá? Aí eu li também O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Gente, que livrão maravilhoso. Olhando aqui, eu dei 4 estrelas e meia, não, eu dei 5 estrelas, e com certeza é um livro 5 estrelas. É um quase favorito. Ele é a história de um garoto que a mãe engravida dele, e eles moram no interior do sertão,
né? Eles moram no interior. E ela quer trabalhar na capital e ela não pode criar ele, e ela deixa eles no interior com a avó. E uma vez por ano ela vai visitar ele. Toda vez no Natal, ela vai visitar ele. E ele fica esperando o ano inteiro para ver essa mãe. E em um determinado momento ela para de visitar ele. E aí tem todo um desenvolvimento do porquê. Tudo querendo descobrir o porquê que ela para de visitar ele, o que aconteceu. E aí desenvolve-se toda uma história em cima disso. É maravilhoso. É literatura nacional e tá recomendadíssimo. É muito legal. E ele tem um desenvolvimento amoroso também desse rapaz. E é super... Eu já falei isso 500 vezes, mas é muito legal mesmo. Vale muito a pena. E eu tô louca pra ler o outro livro que eu vi umas meninas não falando muito bem, mas não é o tipo de livro que elas leem. Eu não sei até porque esse livro foi enviado pra elas, porque elas só leem romance e fantasia e romantasia. E elas leram esse livro e não falaram muito bem. E é porque não é o nicho delas e não tem nada a ver. E eu não tô levando em conta o que elas falaram, porque eu tenho certeza que eu vou adorar o próximo também. Aí eu li também Antes e Depois, da Alba de Céspedes. E Alba de Céspedes, eu acho que quem me conhece aqui já há mais tempo sabe que ela é minha autora favorita. E o Caderno Proibido, que é dela, é o meu livro da minha vida, é o meu livro favorito de todos os tempos. É o livro que mais conversou comigo, é o livro que eu mais amei. E é maravilhoso. E eu aqui anotei pra ele 4 estrelas e meia, mas parando pra pensar agora, ele é 5 estrelas. Não é um favorito, mas é um livro 5 estrelas. Ele fala sobre a história de vida de uma mulher, classe média, da Itália, né? Porque ela é italiana, a Alba de Céspedes é italiana. Se passa ali, acho que, não sei, na Itália pós-guerra. E fala um pouco sobre os relacionamentos, sobre a vida dessa mulher. Ela tem uma empregada e a empregada deixa ela e ela não consegue aceitar isso. E ela se questiona o porquê dessa empregada estar largando ela, porque ela quer saber o que ela fez de errado. E ela tem um caso amoroso e ela fica também se questionando muito por que ela terminou o relacionamento que ela tinha anteriormente e o que fez esse relacionamento terminar. Ela também passa um tempo antes de ela se assentar em Roma, que é onde ela tá, se eu não me engano é Roma. Ela passa um tempo no sul da Itália, trabalhando com uma das irmãs dela. E ela passa por várias coisas e ela conta tudo que ela passou. E ela tem agora a irmã mais velha dela que mora em Roma e ela é a melhor amiga dela e elas passam por algumas coisas também e ela vai descrevendo tudo isso. É um livro que eu diria assim, entre aspas, de vida comum. É uma coisa simples, mas é maravilhoso. Eu, particularmente, nunca li Helena Ferrante, mas todo mundo fala que quem gosta de Helena Ferrante adora a Alba de Céspedes, e quem gosta de Alba de Céspedes adora a Helena Ferrante. É muito do mesmo estilo, inclusive a Helena Ferrante sempre fala muito da Alba de Céspedes, diz que bebeu nessa fonte, porque a Alba de Céspedes é bem mais antiga, né? E é um livro que eu super recomendo, eu acho maravilhoso, e eu acho que eu sempre vou recomendar a Alba de Céspedes, se bem que na voz dela, que é o outro livro dela, eu não gostei tanto assim, eu dei acho que umas 4 estrelas no máximo, é um livro bem maior, e eu achei ele mais chato, não é chato, mas ele é mais enrolado, ele é um pouco mais enrolado e a história não me pegou tanto. Mas enfim, esse aqui me pegou muito mais, é bem mais legal, e eu recomendo ele pra vocês. E o 5º livro que eu li, esse foi pro clube de leitura da Dark Side, que tá tendo presencial aqui em Curitiba, e é muito legal, é com o moço do vinho, é ele que junta o pessoal lá e faz a discussão, é o Rodrigo. Ele é muito gente boa, ele é muito legal, ele é muito divertido, gente, quem é aqui de Curitiba vale a pena. Se você não é de Curitiba, mas é das principais capitais do Brasil, entra no Instagram da Dark Side e procura porque tá tendo nas principais capitais do país o clube. Cada capital tá lendo um livro e aí tem os encontros na penúltima sexta... Aqui é na penúltima sexta-feira do mês. Cada lugar é numa data diferente e a gente lê livros diferentes. E aqui no mês de julho foi A Mulher de Preto, que tem o filme com o Daniel Radcliffe no 2011, 2012. Acho que é isso, é por aí, não sei, na verdade. Eu não assisti o filme, eu li o livro. Ele é um livro de 1984, se eu não me engano, mas ele é escrito como se fosse da era vitoriana, então, tipo, parece que foi escrito na era vitoriana. Ele se passa na era vitoriana. É sobre uma casa num pântano
que é assombrada por esse fantasma, digamos assim. E ela tem os seus motivos, que você vai descobrindo depois, durante a leitura do livro. Eu não vou falar agora para não dar spoiler, mas acontece que tem uma senhora que mora lá nessa casa e a senhora vem a falecer. E daí, para poder dar o seguimento aos trâmites legais, um dos trabalhadores, um dos advogados que trabalha na firma, que é contratada para dar seguimento aos papéis dessa senhora, é mandado para essa casa para ir buscar papéis, documentos, tudo que tiver importância que foi deixado nessa casa. E esse rapaz vai lá e começa a presenciar coisas estranhas, tanto no pântano quanto na casa. E daí ele vai ser assombrado por essa mulher, digamos assim. Só que ele não acredita, ele é avisado, as pessoas do vilarejo acham estranho, falam para ele não ir e tal, e ele não acredita em nada. Claro, como bom cidadão da capital, ele não acredita, ele se arrisca, ele vai, e ele sofre as consequências disso tudo. E aí ele começa a entender, a acreditar ou não, né, em algumas coisas, e com o tempo ele vivencia, e assim vai se desenrolando até que as coisas vão acontecendo, e daí tem lá o seu plot twist e tudo mais, e tem um grande finale. E é bem legal. Para esse livro eu dei... cadê a mulher? 4 estrelas, porque... eu nem sei porquê, porque ele não me pegou tanto assim, mas é um livro legal e eu recomendo também a leitura. Eu acho que vale a pena. Entre os livros que eu escutei, que nem eu falo, eu sempre escuto o audiobook. Eu não consigo escutar em casa, porque eu tenho medo de... Geralmente eu escuto quando eu não escuto, porque geralmente quando eu tô em casa eu tô ou fazendo comida, ou eu tô aqui lendo na minha escrivaninha aqui, ou eu tô na cama assistindo alguma coisa. E daí eu tenho medo de dormir se eu começar a escutar audiobook. Então eu escuto sempre no trajeto de casa até o trabalho, e de trabalho até em casa. E não dá 15 minutos do meu trabalho. Então eu escuto bem rapidinho. Então eu coloquei os audiobooks bem rapidinhos. Na verdade, um dos audiobooks acho que não chegou nem a ser um conto de tão rapidinho que foi. Eu vou deixar aqui a fotinha deles. Um deles se chama Entre Estantes, que é um romance sáfico, vou deixar aqui. É um romance sáfico de 2 garotas que se conhecem na biblioteca da escola. E daí elas se veem de longe e tal, e uma tem vergonha de falar com a outra, assim, e narra o ponto de vista de uma delas, né, que tem a vergonha, até que elas se encontram e conversam. Resumidamente é isso, é uma coisa óbvia, tipo, não é nenhum spoiler, você tem que descobrir como que a coisa vai se desenrolar e tal, mas resumidamente é isso, é bem legalzinho, é bem bonitinho, e eu dei 4 estrelas, porque não tem nada demais, é uma história bem basiquinha, bem rapidinha. A outra é Conversas que eu não tive com a minha mãe. Eu dei 3 estrelas, por quê? Porque eu simplesmente não lembro de nada. Eu acho que eu vou ter que ouvir de novo. Eu dei 3 estrelas porque eu lembro que eu nem gostei, nem desgostei. É uma nota boa, é um livro bom. Eu não lembro, gente, eu não lembro de ter escutado esse livro, mas eu sei que eu escutei. E tá marcado lá na Audible que eu escutei, mas eu vou escutar de novo porque eu não lembro de nada. Então, é isso. E o outro livro que eu escutei se chama Os Mortos, que é do James Joyce. Será? Não posso ver, tá aqui no... Que burra. Tá aqui no celular e eu tô usando o celular pra gravar. Mas, enfim, eu não gostei. Eu achei bem chatinho, bem purgante. E conta a história de uma família e de relacionamentos. E é bem confuso e eu achei que não rolou pra mim. Eu achei, na verdade, bem um vai e vem de nomes e de pessoas e de relacionamento com tal e volta, e não consegui me conectar com o livro, não fluiu, e eu dei uma nota de 2 estrelas, que eu acho uma nota, na verdade, bem ruinzinha, e eu não gostei muito, não. Então, esses foram os 9 livros que eu tive contato e cheguei a terminar nesse mês de julho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que sejam boas recomendações para quem quiser e tiver interesse nesses livros. E é isso aí, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.